aí galera, tudo beleza? Hoje teremos enfim um dossiê daqueles investigativos, graças à senhorita Joyce Hasselman. Eu não peço para compartilhar vídeo, mas quando eu peço, vocês sabem que eu cumpro minha palavra no quesito qualidade. Então, gente, senhorita Joyce, ela soltou em algumas notícias que coloca o senhor Alexandre de Moraes no olho de furacão. Ela resolveu colocar o holofote na coisa que não sei o que ela tem a ganhar com isso, mas a gente vai estar discutindo aqui. E vamos falar, né? Vamos mostrar para vocês como existe organização aí, todo mundo junto e misturado para tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Quero só aqui começar mostrando, né? Esse pessoal da oposição, eles sempre querem nos fichar, eles querem criar assim, um organograma falando como o nosso gabinete se organiza, né? Não, o gabinete se organiza dessa forma, ou então dessa forma aqui toda maluca. E hoje eu quero lhes apresentar o gabinete da lagosta. Vocês já ouviram falar do gabinete da lagosta? Nós temos aqui o ministro Alexandre de Moraes no centro do furacão, no olho do furacão. Como todas essas pessoas se ligam, sabe, nessa trama de tentativa de derrubar Bolsonaro. Como sempre, vai estar trazendo todos os prints, as matérias. Então, pega a pipoca, senta aí e vem comigo, minha tia do Zap. Vamos começar. A gente vai começar devagarzinho, colocando foto a foto de cada pessoa, ligando as setas, até a gente vai formar junto esse desenho aqui. Isso aqui é o final do nosso dossiê. É a última tela, mas a gente vai chegar lá botando foto a foto com as setinhas. Antes disso, a gente tem que entender, só mostrar para vocês como foi que saiu esse vídeo, né? Vocês devem saber, nas últimas horas, o Alexandre de Moraes, ele tomou posse para o cargo de ministro efetivo da corte do TSE. Ele era um reserva. Ele assumiu a vaga que foi deixada pela ministra Rosa Weber. Quem está agora até a frente do TSE é o Barroso. Isso aí aconteceu. E quem colocou o holofote, trouxe a nossa matéria, foi a Joyce Hasselman. Ela fez questão de tuitar. Olhem só, recado dado. Ministro Barroso nomeou o delegado Disney Rossetti como assessor especial da inteligência do TSE. Rossetti era o número 2 do ex-diretor-geral da PF, Valeixo, e contava com o apoio de quem? De Sérgio Moro. E ela diz, né, que Rossetti será o coordenador-geral de segurança das eleições. E teremos essas eleições, né, serão as primeiras eleições do que a Lei Kim poderá ser utilizada. Vocês sabem que a Lei Kim não é minha lei, é a do Kim Kataguiri, lá do MBL. É a famosa lei da fake news. Eita, que pode até te prender, amigo. Pode te prender, minha tia. É, lei das fake news. Quem vai estar tomando conta aí, lá à frente, o coordenador-geral de segurança, é o Disney Rossetti. Vejam só, né? E fiz um vídeo curtinho mais cedo, mas vamos começar devagar e sempre. A gente vai começar aqui por essa figura, falar um pouco dela bem rápido. Tem muita coisa, mas é extremamente importante, até pra vocês, gente, que vocês estão me ouvindo. Quando você estiver entendendo assim, pô, por que Alan? Por que Otávio Facuri? Por que Bárbara do Tete Alizei? Por que esse pessoal todo? Sabe, por que Luciano Hang? Por que todo esse pessoal foi parar na PF? Quem que deu os nomes desse pessoal? Como as coisas surgiram? A gente não tem como confirmar de certeza, mas tem algumas coisas muito interessantes sobre esse indivíduo aqui, ó. Quem é o Luciano Ayan? Muitas pessoas se referem a ele como o guru da MBL. Ele tem aí um relacionamento de antigo com a MBL, tem fotos com o Arthur, Kim Kataguiri lá compartilhando ele, inclusive ele deu várias matérias aí pro Diário do Centro do Mundo, já falar aqui de algumas delas, uma delas que ele tá falando, que ele arrepende de votar, hoje ele teria votado em Ciro ou Bolsonaro, ele ia falar dele devagarzinho. Como eu falei, ele tem vínculos com a MBL, ele já foi sócio do Rafael Rizzo, ele também já foi sócio do Pedro Deiró, ambos são membros do MBL. O Rafael Rizzo era até aqui, ó, coordenador de comunicação do MBL. E o Rafael Rizzo, hoje em dia, ele é assessor do Arthur Duval, mamãe falei, ganhando aqui quase R$7.800. Mas vamos continuar. O Ayan tem matérias antigas aqui, ó, do próprio UOL, que diz que ex-colaboradores afirmam que a MBL orientava ataques na internet. Quem diz, né, que Ayan diz que tem uma relação forte com a MBL, com amigos dentro do grupo, ele diz que ele ajudou a MBL diversas vezes. Isso aqui eu já falei em vários outros vídeos, então não vou ler tudo. E aqui ele fala que ele não quis responder sobre questão de receita, sabe, possíveis repasses entre a MBL, por aí vai, mas ele admitiu que dinheiro, aqui ó, a receita foi um fator importante na sua atuação até 2018, que é segundo informações do UOL. Ele ainda revela que a monetização de anúncios chegou a render entre 90 e 100 mil reais no período de 6 meses. Então vocês estão vendo aí, né? Falando aí questão de dinheiro. E aí, outra figura ali naquela nossa foto é o Alexandre Frota. E a gente vai começar a traçar essa relação do Ayan com Frota e a Joyce, e a gente vai ver se realmente se tem alguma razão ou não. Então,
O Alexandre Frota, ele protocolou um documento, se você for lá no site lá do Congresso e tudo mais, acho que eu não sei se está no Congresso do Senado, mas é o site, é lá a parte relativa à CPM das fake news. O Alexandre, ele protocolou aqui esse documento, de número 32, vocês podem ver aqui tudo, no dia 5 de dezembro. E o que tem nesse documento e como a gente poderia falar dessa ligação entre Frota e o guru aí da MBL, né, o Luciano Ayan, se é que tem mesmo ou não tem, então. O Peruvian Mav, ele fez toda uma thread, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, porque eu não vou dar play nos vídeos, porque senão vai ficar um vídeo extremamente grande, mas o Peruvian Mav mostra quem é que está usando esse documento, eu vou falar então. Nesse documento aí do Frota, que ele protocolou, tem várias coisas, vários prints do Alan, de Olavo de Carvalho, diversas coisas, diversas contas e por aí vai. E aí você vê assim a relação, será que quem foi que ajudou Frota a compor esse material? Um desses prints que tem nesse documento do Frota é essa imagem, já mostrei para vocês várias vezes. Quando você vai olhar essa imagem, você consegue achar ela colorida e bonitinha no perfil de quem? Do Luciano Ayan. Esse mesmo documento que o Frota apresentou, como eu falei, vocês não vou dar play, mas vou deixar o link para vocês checarem, foi usada por várias pessoas. Uma delas foi a Luziane Lins. Se você olhar essa pergunta aqui, você vai lá na thread, que eu vou lhe passar, você olhar essas coisas aqui, você vai ver que ela está perguntando exatamente sobre isso. Mostrando assim que meio que ela teve acesso e resolveu jogar com a Alan, sabe? Alan dos Santos, foi o dia que a Alan dos Santos foi, ela fez as perguntas que estavam no documento de Frota. Ou seja, o documento que Frota fez estava até sendo usado pelo PT. Outra pergunta que ela fez também foi essa daí, vai estar na thread, não vou dar play aqui agora. E aí, quem também utilizou, segundo é o Peruvian Mav, foi o General Santos Cruz. Aqui, nesse primeiro momento, na verdade, se eu fosse dar play, é um recorte que vai estar lá na thread da Caroline de Tone perguntando se o General Santos Cruz conhece o Luciano Ayan. Ele fica assim, dá umas gaguejadas. Não sei o que ela... Fala aí de quem foi que você pegou as fontes. Não, de um pessoal aí dos amigos. Não, fala aí, você conhece. Não sei o que. Ele ficou contornando, mas ele não quis falar de quem foi que ele pegou o material. E aqui, tá em preto, mas é um vídeo em que o General Santos Cruz, ele faz uma apresentação que basicamente tem 5 tópicos. Grande tópico assim seria comportamento sectário, invenção de temas artificiais, perfis falsos, mídia que não é profissional, ou seja, mídia amadora, e linchamento virtuais. Vejam só. Quando você vai no documento de Frota, você vê perfis falsos, linchamento virtuais, comportamento sectário, mídia amadora, levantamento artificial de temas. Exatamente os mesmos 5 tópicos utilizados pelo General Santos Cruz, né? Mas assim que talvez o General Santos Cruz também tenha se valido desse documento do Alexandre Frota. Você percebe também que em 25 de setembro de 2019, na sessão legislativa, o Alexandre Frota, ele recomenda, ele pede ao povo brasileiro que deixe de ouvir Olavo de Carvalho e ouça mais quem? Lobão, Vila, Luciano Ayan e Madalene Laxo, inclusive até Henri Bugalho. Você vê que o Frota aí, pelo menos, já conhecia a Ayan de um tempinho, pelo menos de recomendar. Talvez não pessoalmente, nem nunca ter conversado, mas pelo menos as ideias chegaram até o Frota. E aí, vocês podem ver aqui, quando o Frota, ele tira a foto da casa do Alan, pelo menos ele recebeu essa foto, ele assim, me enviaram agorinha, adivinha, e fez questão de compartilhar. Se ele não tirou, ele pelo menos fez questão de compartilhar no Twitter para todo mundo. É a frente da casa de Alan dos Santos. E você vê que alguns dias antes, ele fala que ele vazou na hora certa. E olha que ele marca o Luciano Ayan, Lobão, Avena e a Michele Prado. E ainda ele está colocando aqui um Twitter / não sei o que lá, Luciano Ayan. Ela está retweetando um tweet do Luciano Ayan. Olha que coisa interessante. Você vê aqui que o próprio Luciano Ayan, no 7 de setembro, ele diz, foi feito um relatório de 90 perfis, fizeram um ataque por aqui, mas as informações são tão boas que publicar agora daria vantagem tática para os usuários da estratégia. A Ayan, como vocês podem ver, ele fez lá, já colocou esse print aqui de uma lista que contém nomes. Vocês foram para lá para ver, vários desses nomes foram parar na CPM das fake news, foram parar nesse inquérito, e até ele vem falar, alguns bolsonavistas esperneiam por causa de uma lista colaborativa de 90 a 100 nomes, cujo padrão são observados. Aqui o Bernardo Kister diz, acabo de ver o relatório de 244 páginas que o Alexandre Frota protocolou na CPM da Fake News. A coisa foi feita pelo Luciano Ayanos, segundo aqui o Bernardo Kister, né? Cujo único objetivo é tentar destruir o professor Olavo de Carvalho só porque dele recebeu um apelido engraçado. E aí o Luciano Ayan diz, pensamento mágico em ação. CusTV material com minha colaboração, ou seja, ele ajudou
Tá vendo? Ajudou. Ele tá falando minha colaboração no relatório de 244 páginas do Frota, ou seja, minha colaboração. Ele assume isso daí que ele tem uma colaboração. Mais uma vez. E muitas pessoas dizem que aquela matéria Blogueiros de Crachá, feita aí pelo Felipe Moura Brasil, o pessoal diz aí nos bastidores, pelo menos aqui o Alex de Feroli, que foi auxiliado pelo Luciano Ayan. Foi essa matéria que serviu de base para a CPMI das fake news. Para o Diário do Centro do Mundo, na matéria intitulada Gabinete do Ódio, o que está por trás do PowerPoint apresentado por Joyce Hasselman na CPMI, diz aqui, né, que o blogueiro de direito Luciano Ayan enviou um estudo chamado Redes Antissociais. A Ayan estava naqueles dias, blá blá blá, estava rastreando o perfil de todo mundo, e aí diz, né, que a Ayan acredita que a Polícia Federal pode ter cada vez mais elementos para a investigação com esses depoimentos. Olha só, Luciano Ayan auxilia Frota na CPMI, e diz que está ansioso para ver os documentos de quem? De Bebiano e Júlia Lemos. Vejam só, será que Alan também estava auxiliando esse pessoal? Será que o material dele chegou? Mas ele fala mais uma vez, categoricamente, que ele está auxiliando Alexandre Frota. Aqui vemos uma live, né? Lobão, Ayan, Laxo e o Frota. Até o pessoal que o Frota mandou seguir, né? Vejam que engraçado agora isso aqui. Eu vou mostrar porque só são 10 segundos. Porque agora é Fábio Panuzzi, um cara da esquerda, sabe? Da TV Democracia, por aí vai, que tá afirmando. Olhem só. Com essa reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai. Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Duas pessoas muito importantes. Dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Duas pessoas muito importantes aqui conosco. Então vocês estão vendo aí, né? Mais uma vez, o Fábio Panuzzi fala da participação do Luciano Ayan na CPMI e também da Madeleine Laxo. Aqui tem um vídeo do Ayan com o Ícaro Teixeira falando até de mim. Vejam só, mais 30 segundos. Eu bato doído. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Eu não sei o quê. Vai fazendo teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório com o que ele fez vai para a CPMI das fake news. Vai para a CPMI, né? E eu não estou retaliando, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração. Eu sou teórico. Que não ele está afirmando isso categoricamente. é parte dessa usina de desinformação da rede. Aqui acabou. Mas vocês estão vendo, eu tô sugerindo aqui que o Ayan está falando que ele tem participação, ele vem auxiliando o Frota, ele vem dando nomes. E ele diz que eu sou um teórico e para provar que eu sou um teórico, ele vai fazer um relatório para enviar para a CPMI. É para rir, né? É para rir, mas beleza. E aí vocês podem ver mais uma vez, ó, ele fala aqui, ó, em breve vai relatório para a CPMI. Esse é o tal de Kim Paim, figura nitidamente obcecada por mim. Baixei vários vídeos, por aí vai. Mais uma vez ele diz que ele vai fazer um relatório para a CPMI. Estão vendo? Eu não tenho acesso a ninguém, mas o relatório que ele vai fazer vai para a CPMI. Ele está falando mais uma vez que as coisas que ele faz vai para a CPMI. Aqui foi Eduardo Bolsonaro mostrando que Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI das fake news, estava na live junto com a Madeleine Laxo, o Panuzzi e o Luciano Ayan. E também aqui o Pavinato, aquele advogado da MBL. Vejam só, mais uma vez, e Eduardo na pergunta, como é que Luciano Ayan, que é réu na CPMI, porque ele está em um dos requerimentos, o requerimento 252 de 2019, feito pela própria relatora da CPMI, que é a Lídice da Mata. Vejam só, ele está lá na live com o presidente. Isso é muito estranho. E aí vocês podem ver que a relação dele com a Madeleine Laxo, eles têm até uma série de vídeos juntos, 9 vídeos aqui para falar sobre a arte da seita política. Madeleine Laxo, que inclusive tem uma certa aproximação do Marcel Muscat. Para quem vê aqui também, ó, Marcel Muscat, mais uma vez, Ayan, Lobão, Panuzzi, Madeleine Laxo. Inclusive essa live aqui, ó, que tava até o Frota junto, ela ia passar ao vivo na rádio de Cotia. Quem é o presidente dessa rádio aqui da 87,5? O Marcel Muscat. E por que eu tô falando do Marcel Muscat? Porque esse documento do Frota, que eu falei lá no início, de 5 de dezembro, quem foi que protocolou? Marcel Machado Muscat. Vejam só, documento que foi gerado aqui no final de setembro. Esse documento aqui, não sei se foi esse documento ou não, na verdade não diz que é desse documento, mas em algum momento você vê que o Marcel Muscat, que é o Muscat Sociedade de Advogados,
recebeu uma nota fiscal de Alexandre Frota de Andrade, nota fiscal por prestação de serviços jurídicos para o mandato do deputado federal Alexandre Frota, a saber, realização de estudo e parecer para a CPMI das fake news no período de janeiro e fevereiro de 2020. Disponível aqui foi um valor de R$25 mil por esse parecer aí, né? E você vê o Frota com o Muscati, a Madalene Laxo com o Muscati, e você vê que pelo menos desde 2016 os dois se conheciam de pelo menos um pouquinho, né? Que diz, ó, o atual ativista Alexandre Frota, juntamente com o Dr. Marcel Machado Muscati, propuseram ação popular contra o governo do Distrito Federal e o IFAM pela omissão em perseguir judicialmente os terroristas que promoveram danos ao patrimônio público na semana. O Marcel Muscati, inclusive, ó, ele tá aí como pré-candidato até a prefeito de Cotia. E aí, que eu falo pra vocês, pra gente continuar avançando aí, a gente falar desse gabinete da lagosta, a gente nem chegou ainda, mas tá, calma que os próximos são mais rápidos. É porque esse aqui é o mais importante, pra gente entender, gente. Como que esse inquérito surge, como esses nomes vão pra lá, de onde é que vem todo esse material que embasou aí esses pedidos e por aí vai. E aí que eu falei pra vocês, como é que o presidente da CPMI, o presidente, pode estar com o Luciano Ayan, que foi um réu aí requerido através do pedido 252, da própria Lídice. E a Lídice da Mata, na matéria aqui relatada pela própria Lagran Época, do dia 10 de dezembro de 2019, diz, ó, relatora da CPMI das fake news, participa de evento com o maior propagador de notícias falsas sobre Marielle Franco. Luciano Ayan se juntou a redes cordiais para ajudar na construção de uma internet menos poluída. Como é que o cara, que é conhecido como o maior propagador de notícias falsas de Marielle, está ajudando a construir uma internet menos poluída? Não é muito estranho? E aí vem, né? Redes cordiais, é por aí, ó. Ainda quer combater a desinformação. O cara, que é conhecido aqui, ó, o maior propagador de notícias falsas sobre Marielle. Quem diz é a Lagran Época. E aí você vê, ó, Lídice da Mata falando desse evento e por aí vai. Tá lá o Randolfo Rodrigues, Samuel Bonfim, Glauber Braga, sabe? PSB na Câmara, várias pessoas, Alessandro Molon. E aí, ó, vejam só, o Ayan tá aqui no fundo, ó, não sei se o mouse tá mostrando. Aí você vê aqui a Lídice, você vê a Samia Bonfim, você vê o Glauber Braga, você vê até o Flávio Dino. Ela fala aqui de novo, ó, combate à desinformação, proliferação de discurso de ódio nas redes sociais, são parte de tarefa que cabe a todos que assumem compromisso com as redes cordiais. Paulo Ganimi do Novo também tava, Paulo Ganimi que é do Renova BR, que vocês sabem é um grupo suprapartidário ligado à esquerda mais globalista, por aí vai. Então, gente, como é que a relatora da CPMI pode participar de um evento com um cara que ela mesma convocou? E melhor, eu pergunto agora a vocês, eu inclusive incentivo vocês a questionarem a Samia Bonfim e o Glauber Braga, como eles, que são do PSOL, aceitaram participar de um evento com um rapaz que é conhecido como o maior propagador de notícias falsas sobre a Marielle Franco. Isso é uma falta de respeito pela memória de Marielle. Eu acho que a Samia e o Glauber devem desculpas. E aí você vê, ó, quando não sou eu que falo. Requerimento aqui, ó, 252, senhora Lídice da Mata, aqui, ó, convocação do senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso, que utiliza o pseudônimo de Luciano Ayan. E ela, olha o que a própria relatora diz. Constatado que o senhor Carlos Augusto de Moraes Afonso tem adotado a tática de difundir notícias fraudulentas, como no caso narrado acima, sua convocação se faz importante no auxílio dos trabalhos da CPMI. Vejam só, ela tá falando que o Ayan constatadamente é um cara que produz notícia falsa, e ela cita o caso Marielle. Vejam só, e esse cara tá no evento lá para até ajudar a internet. Mas vamos começar a andar. Então a gente tem aqui a nossa primeira ligação. Ayan e Frota. Beleza? Acho que aqui deu pra gente entender. Vamos prosseguir que agora vai ser mais simples e mais rápido. Quer dizer, aqui ainda vai falar de Ayan, mas agora pra gente falar um pouquinho, possivelmente, de Joyce Hasselman, né? A gente tem que ligar essa triangulação bonita. Naquela mesma matéria, lá do Gabinete do Ódio, diz aqui, ó, embora Luciano Ayan não tenha conversado diretamente com Joyce, ele afirma que suas pesquisas estão servindo de base para a defesa de algumas pessoas na CPMI. Veja só, o próprio Ayan diz, para o Pedro Zambaro, Descendo do Mundo. E diz aqui no final da matéria que Joyce Hasselman apresentou o mecanismo das milícias bolsonaristas em 5 passos que lembram o organograma de Ayan. Uma coisa interessante é o que Joyce Hasselman, ela fez uma apresentação, sabe, bem bonita, tudo colorido, olha as imagens, não todas as imagens são coloridas. E você se pergunta de onde foi que Joyce conseguiu todas essas coisas. E o Peruvian, ele
prestou atenção num detalhe muito específico, mas muito específico, porque, olhem só, eu também estranhei bastante a Joyce ter conseguido em dezembro, prints de tweets e retweets da primeira conta do Dex, que caiu em agosto. Nessa época, ela ainda era mais Bolsonaro que o Ciro Bolsonaro. Ela a versão Joyce, que é Bolsonaro de saias. Olhem só, Joyce, gente, esses prints aqui, ó, esse aqui, ó, Let Dex, aqui só pra quem estiver assistindo um vídeo assim numa tela grande, vai dar pra ver, mas, sei lá, depois você vê. É @LET_Dex. LET. O perfil atual do Dex é @LETS. Não é LET, é LETS. Quando o Joyce desembarcou do governo, essa conta não existia mais. Como é que Joyce teria acesso a algo que não existia? Será que Joyce já era uma traidora desde agosto, já estava monitorando a rede, ela já sabia que ela ia atrás do Dex para derrubar o Dex e por aí vai? Eu acho que não. E sabe por que eu lhe digo isso? Porque quando a gente olha exatamente esse perfil aqui e esse daqui de cima, a gente vai olhar para os números. Esse print aqui de baixo, colorido e bonitinho, ele vai aparecer em preto e branco no próximo slide. Mas preste atenção nisso, ó. 62 comentários, 259 retweets e 1.600 corações. E esse daqui de cima tem 15 retweets e 189 corações. Esses mesmos dois prints, vejam só, estão no documento de Alexandre Frota. No documento de Alexandre Frota. 62 comentários, 259 retweets, 1.600 corações. A mesma coisa aqui, ó, 62, 259, 1.6. Mesmo print. E aí, Santos Cruz, positiva para anti-F. E aí, Santos Cruz, positiva para anti-F. E esse daqui, ó, Let's Dex retweetou, V-File. 15 retweets, 189 corações. 15 retweets, 189 corações, V-File. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Então será que Joyce ela pegou isso daqui? Ou será que isso aqui é aquela história que o Ian falando de assunto do mundo, não que a Joyce veio utilizando alguns dos meus materiais e por aí vai? E aí a gente tem aquela pequena junção, né? Ian, Joyce e Frota. Vamos continuar agora a colocar o nosso ministro Alexandre de Moraes, alguns delegados federais, inclusive o ministro Sérgio Moro. Vamos continuar. Então, vocês podem ver aqui matéria do próprio Lauro Jardim que diz que Alexandre Frota e Joyce Hasselman estão atuando junto ao STF para ajudar a mapear a milícia digital que produz os ataques virtuais. Ambos já estiveram no STF 2 vezes. E os trabalhos estão sob direção de quem? Alexandre de Moraes. E aí, vejam só, né? Joyce, lá no dia que teve a batida da PF, a busca e apreensão, ela vem, né? Alexandre de Moraes foi cirúrgico. Acaba de bloquear as redes sociais dos ativistas blogueiros, entre eles Alan dos Santos, Bernardo Kister e Saro Inter. E aí eu pergunto, cirúrgico? Ele foi orientado, isso sim, e sabemos como isso aconteceu. Lá nos autos, lá no processo lá, o Alexandre de Moraes, ele diz que ressalta-se também que toda essa estrutura aparentemente estaria sendo financiada por empresários que, conforme os indícios constantes dos autos, inclusive nos depoimentos dos parlamentares federais Nereu Crispim, Alexandre Frota e Joyce Hasselman, atuariam de maneira velada fornecendo recursos. Opa! Quer dizer então que foi os documentos de Frota e Joyce que ajudaram a embasar nas decisões do Alexandre de Moraes? Quer dizer que a Joyce e Frota já tinham ido 2 vezes no STF, quando o Lauro já noticiou, a gente não sabe se foi mais ou não foi, mas o Alexandre de Moraes cita lá, depois da busca e apreensão, que aquilo tudo foi baseado nos depoimentos de Joyce e do Frota. E aí, galera? E aí a gente já começa a desenhar, parece mais uma figurinha. Mas calma que tem muito mais coisa. A gente vai falar desse delegado, Sérgio Moro, vem comigo, calma que tem mais. Aí a gente tem que entender esse inquérito. Gente, esse inquérito, ele é inconstitucional, sabe? Não sei o que estou falando. É a própria Gazeta do Povo. Entenda por que o inquérito instaurado por Dias Toffoli é ilegal. Só um dos pontos aqui, ó. A indicação de ministros responsáveis viola a exigência de livre distribuição. A fim de salvaguardar a isenção dos magistrados que atuam em procedimentos que versam sobre matéria criminal, a legislação determina que a distribuição dos autos seja feita de modo impessoal por livre distribuição, ou seja, por sorteio, gente. Não, divide aí coisa. Mas dessa vez não, foi, ó, acertado. Mirou e fala, Alexandre de Moraes, eu escolho você. Se lembra de Ash Ketchum? Quando pegava Pokébola e jogava Pikachu, eu falava, Pikachu, eu escolho você. É tipo isso. Alexandre de Moraes, eu escolho você. Vai lá, cabeça de ovo. E aí, né? Olhem só, o próprio
Gazeta do Povo. Isso aí tudo, né? Esse sorteio é uma forma de não permitir que o processo seja um jogo de cartas marcadas, destinado a magistrado com opinião previamente conhecida sobre o caso. Por isso, foi abusivo o procedimento adotado pelo presidente do STF ao designar o ministro Alexandre de Moraes como responsável. Ele designou, falou, eu quero você. Aqui também a GGN diz, né? Para validar investigações, STF desmembra inquérito de fake news, mas MPF manda arquivar. Para quem não lembra, a Raquel Dodge, ela havia solicitado, sabe, que esse inquérito fosse arquivado, mas o pessoal não quis. Aqui, ó, em abril, cerca de um mês após a instalação do inquérito, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou o processo, mas o ministro Alexandre de Moraes se recusou a interromper as investigações. Não respeitou a opinião da Procuradoria-Geral da República. E aqui vem, ó, a simples manutenção desse inquérito já configura uma situação de inconstitucionalidade. A então procuradora Raquel Dodge já havia arquivado o inquérito e o arquivamento é irrecusável, comentou o procurador. Vejam só, gente, não sei o que estou falando, é o GGN, sabe? São juristas que estão falando isso daí. Ah, Raquel Dodge. E aí vai, né, que no último domingo, o ministro Dias Toffoli defendeu o inquérito durante uma entrevista lá no programa Poder em Foco do SBT, né, e por aí vai. Então vejam só. E aqui, que eu digo pra vocês, vejam só, o cara que tá à frente do inquérito da CPMI das fake news. No dia 1º, porque esse horário aqui tá com 13 horas a mais, sabe, 13 horas a mais, Exato, tá com 13 horas a mais. Peraí, esse aqui foi pra mim, foi meio-dia. Ixi. Aqui, ó, foi meio-dia. 3 horas a menos, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos umas 11 da noite, né? Creio que sim, vai dar uma boca de... vai dar umas 11h30 da noite, ou seja, 11h30 da noite do dia 1º de junho, 11h30 da noite do dia 1º de junho, e aqui foi às 9h30 da noite do dia 2 de junho, ontem, veja só, 11h30 da noite. Quem tuita 11h30 da noite? Tá com algum medo. Alexandre de Moraes diz, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que foi alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura a fake news. Ó, foi autorizado. Tá vendo aí, né? O pessoal tá mentindo. E aí, ontem, nas últimas horas, ele vem falar, o STF oficial vem falar, ó, ministro Alexandre de Moraes assegura acesso de interessados aos autos do inquérito que apura fake news. Advogados terão acesso às investigações relacionadas a seus clientes envolvidos no processo. Terão é futuro, eles vão ter, eles ainda não têm, eles vão ter. E o ministro, no dia 1º, sabe, porque vocês sabem que 3 horas a mais, ele falou que já tinha, ou seja, ele mentiu, ele fez uma fake news, isso que ele fez. E o engraçado que esse tweet aqui, ó, do STF, vejam só, a conta oficial do STF está escondendo respostas de pessoas comuns. O cidadão se comentou e eles esconderam aqui, ó, hiding replies. São respostas que eles resolvem esconder, sabe? Não aparece, só aparece se você clicar lá no quadradinho, mostrar respostas ocultadas. O STF ocultou a publicação da Adriana de Lima, que é uma reportagem da própria Folha de São Paulo falando: sigilo de inquérito das fake news deixa no escuro PGR, advogados e até ministros do Supremo. Ou seja, Alexandre de Moraes mente quando ele fala aqui que, diferente do que informa, sabe, as pessoas tiveram acesso aos autos. Mentira, ministro, mentira, você está mentindo. Mas tudo bem, né? E aí, quando eu digo pra vocês que aquela notícia da Joyce era o que começava a ligar tudo, eu não tava de brincadeira. Vejam só. A matéria do Tempo, não vou ler toda aqui só pra você, porque essa matéria eu falei várias vezes, diz que delegados da PF apontam anomalia no inquérito das fake news contra o STF. Os próprios delegados falam que existe uma anomalia. E ele fala que, aqui, ó, segundo os delegados, não houve uma livre distribuição no caso. O responsável pela investigação foi escolhido pelo ministro Alexandre de Moraes. A mesma coisa. Do mesmo jeito que Dias Toffoli escolheu, Alexandre de Moraes também escolheu carta marcada. E quem estava na frente da PF quando Alexandre de Moraes escolheu a equipe, sabe quem estava lá? Disney Rossetti, o mesmo cara que a Joyce Hasselman falou que agora assumiu um carguinho no TSE. Mas calma que tem muito mais. E aí diz, né?
Fala aí do Disney Rossetti por aí mais. A matéria continua isso aqui, ó. Na avaliação dos delegados, o inquérito descumpriu regras da administração da Polícia Federal. O correto para os delegados seria que o caso tivesse desviado à Corregedoria da PF, que por sua vez distribuiria o caso à delegacia competente. Lá, o delegado-chefe apontaria o responsável pela investigação. Os delegados ouvidos pela reportagem destacam que Alberto Ferreira Neto é idôneo, ótimo e já fez boas investigações. Os delegados reclamam do fato de o caso não ter sido distribuído livremente. Segundo a norma interna, as comunicações de crime dirigidas às unidades centrais, depois de protocoladas, serão encaminhadas à Corregedoria Geral da PF para análise e remessa à unidade competente. Ou seja, mais um grupo fala que o inquérito está ocorrendo de forma anômala. Não é da forma certa. A Raquel Dodge falou que é inconstitucional, arquivou. Casa do Povo também. E agora a PF fala, velho, não tá do jeito certo. Meu Deus do céu. Alexandre de Moraes, peça pra sair, amigo. Peça pra sair. E aí, olhem só como as coisas vão ficando engraçadas. A gente falou do Disney Rossetti. Calma que tem muito mais sobre o Disney Rossetti. Quando o Moro se saiu, lá no dia 24 de abril, poucas horas depois, né, às 7h16 da noite, o portal R7 já havia dito, né, STF determina que PF mantenha delegados na apuração de fake news. Além de casos de fake news contra o ministro da Corte, as investigações também apuram as manifestações contra a democracia, né? E olhem só, as investigações a que ele se refere são sobre ofensas, ameaças de fake news contra o ministro do Supremo e as que envolvem a organização de financiamento de autos com pautas antidemocráticas. Olhem essa narrativa da mídia de atos antidemocráticos que já aparece, ó, desde abril, gente. Não é de agora, é a própria narrativa do próprio STF. O próprio STF já vem com essa narrativa de muito tempo. E você vê, ó, o Alexandre de Moraes falou, não pode mudar a equipe. Não pode mudar a equipe, tem que ficar a equipe que eu escolhi. Lembrem que os delegados da PES falou que isso é errado, que não é para ser dessa forma. O ministro ele não pode escolher a equipe. Quem fala isso são os delegados. E aí, vejam só, no dia 29, o Globo reitera aqui falando: equipe do diretor-geral que Bolsonaro demitiu fica no comando da PF interinamente. E olhem só, a atual equipe montada por Valeixo tem como diretor de investigação e combate ao crime organizado Igor Romário de Paula, que atuou na Lava Jato pela PF de Curitiba. É até um conhecido de Sérgio Moro um conhecido indireto, então assim, já se viram algumas vezes. E vejam só, diante da instabilidade, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a preferir decisão determinando que, independente de qualquer mudança, Igor Romário continue com o caso. Com a interinidade de Rossetti, Igor Romário segue em suas funções. Ou seja, o ministro falou que Igor Romário tem que continuar. É outro nome aí que aparentemente o Alexandre de Moraes realmente quer ver em sua equipe. Calma que a gente vai mostrar. Lembra que estava lá no início, a gente vai desenhar devagarzinho, meus amigos. Olhem só, matéria que eu trouxe várias vezes, mas a gente tem que repetir. Em 2016, o Correio Brasiliense falou que Alexandre de Moraes se encontrou com Disney Rossetti por 2 horas e depois que eles se encontraram, Moraes, ele se reuniu, sabe? Ele foi aqui, ó, depois ele foi lá para um evento em Ribeirão Preto que ele falou basicamente aos quatro ventos que haveria novidades na Lava Jato. E essa fala, né, ocorreu exatamente um dia antes do Antônio Palocci ser preso. Vejam só. E aqui diz que depois daquela reunião, Disney Rossetti já veio a Brasília 2 vezes. Isso aqui ainda é de 2016. Então, será que Disney Rossetti era um informante? Era um informante do Alexandre de Moraes? E nessa época, sabe quem tentou colocar panos quentes no caso? Sabe quem tentou colocar panos quentes? Pra falar, não, a PF não vaza nenhuma informação pra ministro, não. Não, a PF não vaza informação. Sabe quem foi? O Igor Romário. Igor Romário, que está na equipe do inquérito das fake news. Disney Rossetti, que estava na frente da PF também como interino, acho que o Valeixo devia estar em alguma viagem de férias, quem estava na frente da PF como diretor-geral era o Disney Rossetti. Na hora que Alexandre de Moraes escolheu a equipe e o que os delegados falaram que foi escolhido assim, de uma forma não muito certa. Vejam só. E aí, temos aqui, nosso desenho está começando a aumentar. Então, a gente já vê aqui a Lúcia Nayan,
ajudando de alguma forma, algum relatório, alguma coisa que tá indo aí, pelo menos o Frota e a Joyce, também estão sendo que outras pessoas estão usando. A gente viu que a Joyce e Frota não é de hoje que eles estão indo lá no STF, já tem de tempo, inclusive o depoimento deles foi usado para dar uma base para esses mandatos de busca e apreensão. Alexandre de Moraes tem um vínculo com o Rossetti e o Igor Romário. O Igor Romário bota um pano quente para cima do Rossetti, o Dino Rossetti e o Alexandre de Moraes realmente são bem próximos. Calma que tem muito mais coisa e ainda não apareceu a figura do Sérgio Moro. Ave Maria, esse vídeo vai ficar grande, viu? Me desculpem, mas vocês estão vendo, é muita informação. E aí, galera, vejam só. Sérgio Moro, quem é inscrito no canal há muito tempo já sabe disso. Quando Sérgio Moro foi depor, lá no depoimento de Sérgio Moro, quem que estava lá no dia do depoimento de Sérgio Moro? Vejam só. Também estão no local 3 delegados. Cristiane Correia, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, que investiga pessoas com foro privilegiado. Igor Romário de Paula, diretor de combate ao crime organizado, e Érica Marena. Olhem só, o Igor Romário, o cara aí do inquérito CPMI, tava lá no depoimento de Sérgio Moro. Mas que engraçado. Olha que mundo pequeno, meus amigos. Tudo bem, né? E aí você vê, né? Às pressas, PF marca depoimento de Moro sobre Bolsonaro. Quando esse depoimento foi marcado, você lembra que tiveram pressa, adiantaram. Quer dizer, assim, só tinha 5 dias, o prazo aí reduziu para 5 dias, que na época até quem pediu essa redução foi a Tabata Amaral, o Felipe Rigoni e o Alessandro Vieira, esse pessoal envolvido com essa PL aí das fake news, querendo nos calar e censurar a internet. Então, quem estava lá na época como interino foi o Disney Rossetti. Olhem só, Disney Rossetti estava à frente da PF quando o Moro depôs. Ele era o diretor-geral. E vejam só. A matéria do antagonista, que eu trago várias vezes, mas a gente não pode deixar de falar, que Sérgio Moro, ele revelou que quando ele foi sair, ele tinha sugerido o nome para Bolsonaro do Disney Rossetti, para substituir o Valeixo, e Bolsonaro não quis o Disney Rossetti. Imaginem hoje, gente, se Bolsonaro tivesse aceitado essa sugestão de Sérgio Moro. Imaginem se Bolsonaro tivesse aceitado a sugestão de Sérgio Moro e colocado o Disney Rossetti, que o próprio antagonista diz, ó, Rossetti, o atual número 2 da PF, é ligado a Alexandre de Moraes. E aí uma coisa que eu já trouxe algumas vezes, tem que trazer. Esse aqui é um recorte, essa palavra aqui em cima aqui em branco, que o ex-ministro Moro, blá blá, isso aqui é um recorte do depoimento de Maurício Valeixo. Quando o Valeixo foi depor, ele falou que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o delegado Fabiano Bordignon, que é o cara que estava na frente da DEPEN, que até foi exonerado aí. Vejam só, Moro ele tinha um nome para a Polícia Federal, que esse nome aí mudou e deixou de ser o Fabiano para se tornar o Disney Rossetti. Por que Moro, Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, iria trocar do Fabiano Bordignon por Disney Rossetti? Será que é porque o Cruzoé fala que a relação entre Disney Rossetti e Alexandre de Moraes se estreitou mais ou menos em 2016 e 2017, e o Disney Rossetti comandava a superintendência da PF em São Paulo, e na gestão dele a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar de inúmeras delações, ou seja, Sérgio Moro desistiu do nome dele, do Fabiano, para colocar o Disney Rossetti, que foi um cara que fez a Lava Jato parar. Isso faz algum sentido? Sérgio Moro, ele ficou conhecido pela Lava Jato. Ele vai colocar um cara que é conhecido por fazer a Lava Jato parar, mesmo tendo delações. Quem afirma é a Cruzoé, que baba ovo para Sérgio Moro, puxa saco. Faz algum sentido? Isso aqui é depoimento do Maurício Valeixo, em teoria amigo de Moro. Vocês estão entendendo, gente? E aqui, ó, vejam só, trazer mais uma vez aqui o delegado Fabiano Bordignon. O J. Manowar, ele traz aqui um pedaço do depoimento do general Luiz Eduardo Ramos, que diz, ó, que nessa época, o ex-ministro Sérgio Moro deixou de forma contundente e clara que indicaria apenas o nome do delegado da Polícia Federal Disney Rossetti, e que, além disso, não aceitaria mais ouvir em troca de superintendente do diretor-geral, que era evidente seu aborrecimento e por aí vai, blá blá blá. Ou seja, Moro queria porque queria. E lembre que Bolsonaro ainda deu 3 opções de nome para Sérgio Moro. Ele não quis nenhuma, ele só queria se fosse o Disney Rossetti. Por que Moro estava tão preocupado nesse nome? Por que estava tão nervoso? Porque ele queria tanto o Disney Rossetti. E aí você vê agora a notícia da Joyce Hasselman. O Disney Rossetti, o cara é ligado ao Alexandre de Moraes, que não conseguiu pegar a vaga aí
lá na PF, ele foi aí, nomeado, cadê, ó? Quadro pessoal do Departamento de Polícia Federal, cedido para esse tribunal para exercer o cargo em comissão de assessor-chefe nível CJ3 da Assessoria Especial de Segurança e Inteligência da Secretaria do Tribunal, para chefiar a segurança nas eleições. Um leiquim. E lembrem que todo mundo já está sabendo que ministro Barroso tá tentando aí ver se consegue caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, onde? No TSE. E aí você tem um delegado de polícia que, pelo menos o próprio antagonista, Correio Brasiliense e outras pessoas dizem ser ligado a Alexandre de Moraes. E a própria Joyce diz aqui, ó, o ministro Barroso nomeou Disney Rossetti, um cara que contava com o apoio de Sérgio Moro. E aí, vejam só, Silvio Grimaldo coloca aqui, ó, será que a transferência do Disney Rossetti para o TSE tem algo a ver com isso ou é só coincidência? Alexandre de Moraes quer levar provas ao TSE. Vejam só. Alexandre de Moraes pretende defender no TSE a reabertura da fase de produção de provas das ações sobre a rede bolsonarista de fake news. Gente, ele quer reabrir, ele quer começar de novo. Será que o Disney Rossetti tá indo pra lá? Tem algum motivo? Um cara da PF? Sabe? Será? Será ou não será, ministro? Ô, ministro. Ministro, tá precisando de uma rezaduzinha de novo, viu? Que o bicho tá pegando pra você, ministro. E aí, vejam só, gente. Vocês acham que isso é de agora? Vocês acham que esse plano aí foi tramado do dia pra noite? Alan dos Santos noticiou no Terça Livre, pelo menos no dia 7 de maio. Olhem só, Dr. Disney Rossetti deve ser o novo secretário de segurança do TSE. E aí, galera? Será que essas coisas vêm sendo desenhadas há tempo? Será que essa trama toda é de tempo? Todo mundo? Você entende porque esse vídeo tem que ser demorado pra gente mostrar tudo? Faz sentido agora? Tá claro pra vocês o que está acontecendo no Brasil? O gabinete da lagosta? É o gabinete da lagosta, meus amigos. O gabinete da lagosta conte pra todo mundo. Mas calma que não acabou, que tem muito mais. E aqui nós temos, ó, todo esse desenho bonitão. Moro aqui ligado a Igor Romário, tava lá no depoimento de Sérgio Moro, Disney Rossetti que ele queria, porque ele queria lá, né, Alexandre de Moraes, mas calma que tem mais coisa, que a gente vai falar agora mais especificamente de Sérgio Moro, porque ele tava muito focado ainda nas coisas. Calma que tem mais, esse vídeo aqui, meu Deus, vai dar uma hora, vocês vão me matar, me desculpem, gente, mas, cara, eu não consigo, tem quase 80 slides, mas tá acabando, vem comigo que esse gabinete da lagosta, gente, é muito importante. Então vejam só, Sérgio Moro já havia saído em defesa do inquérito legal de Alexandre de Moraes. Vejam só, inconstitucional. Ainda tem até o tweet dele, ó. A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede fake news e ofensas em massa. Espera aí. Que fake news são essas, Sérgio Moro? Você já tá criminalizando as pessoas? Já tá falando que o cara é o culpado? Você teve acesso aos autos que ninguém teve? Será que as pessoas não são apenas testemunhas? Será que elas são réu, no caso? Ninguém sabe, Sérgio Moro. Quem é você para estar afirmando isso? Muito estranho, né? Mas calma. Olhem só, o Sérgio Moro, ele tá aí, as últimas horas, passando o pano pro STF. Quanto mais o tempo passa, mais coisas vão ficando claras. Há 14 horas atrás, deve ter umas 15 horas agora, o Sérgio Moro publica isso daqui, ó. Nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos casos, como blá 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 blá, estabelecer um princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Sérgio Moro está falando. E ninguém sem consciência deveria questionar o STF. Ah, meu Deus! A galera se entrega, viu? A galera, Ave Maria, velho. Meu Deus. Sérgio Moro. Ai, viu? E vejam só que também, ó. A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia. Aqui, só coloquei aqui de novo, já mostrando na frente, mas tudo aí vai. E aí, ó, se lembra daquele print, esse print aqui, ó. Quando o Sérgio Moro ele fala que a Polícia Federal tem que investigar, ele coloca esse print aqui mais uma vez, que foi o print que Sérgio Moro vazou no Jornal Nacional. Vocês devem lembrar, né? Quando ele vaza isso, gente, Bolsonaro havia perguntado, ó, mais um motivo pra troca. Por quê? Porque a própria matéria, gente, diz aqui, ó, o inquérito inconstitucional, o Bolsonaro tá falando Sérgio Moro. Um inquérito inconstitucional está indo atrás de deputados bolsonaristas. Inconstitucional, Sérgio Moro, isso aqui não é um motivo? Como é que a PF pode aceitar isso daqui? Vejam só, Bolsonaro já estava ligado, não é de hoje.
Precisa falar alguma coisa? E Sérgio Moro quis vazar isso daí, né? Pra falar que o Bolsonaro estava passando pano aí, né? Pra coisa dele. Ainda diz, ó, esse inquérito é conduzido pelo ministro do STF, que é o diligência determinada por eles, quebra por ele determinadas, busca por ele determinadas. Conversamos em seguida às 9 horas. Então, vejam só, né? Tudo aqui foi determinado pelo ministro. Ó. Quem manda em tudo é Alexandre de Moraes. E mostrei pra vocês anos atrás também que quando o Sérgio Moro tirou esse print, ele tirou exatamente às 7 horas e 33. Gente, ele aqui, ó, ele respondeu o Bolsonaro e já tirou um print. E ele se demitiu às 11 da manhã. Será que tudo isso aqui foi de caso pensado? Você já viu, né? Ele já meteu o print, falou, não, Jornal Nacional de noite, vamos meter no Jornal Nacional, vamos meter no Jornal Nacional. E aí, galera, vai se juntando, né? Sérgio Moro, menino muito bom. E aí vocês percebem que Sérgio Moro é um cara que tem muito cuidado com as palavras. Ele gosta de um português bonito, empopado assim. Não é a linguagem do povo, sabe? Não sabe falar véi, tá ligado? É barril. Ele não é igual a gente. Ele é um cara assim que tá acima de nós. Ele é um cara superior. Eu falo errado, eu não falo a maior parte das vezes o D do gerúndio. Eu sou baiano, é comendo, nadando, correndo. É isso mesmo. Quem não gosta, chora aí. E aí, Sérgio Moro, gente, falei pra vocês que isso aqui ó, ligou aquele sentido aranha. Sérgio Moro havia feito esse post, já falei várias vezes, que ele fala, ó, tenho visto a campanha sórdida nas redes sociais e grupo WhatsApp para me desqualificar. Ele fez às 2h53, ele apagou e mudou em 4 minutos depois para campanha de fake news. Isso daqui, uma das primeiras vezes que Sérgio Moro utilizou a palavra fake news em sua vida. O Augusto César, eu trouxe em vídeos passados, vocês podem ver, ó. Na verdade, essa foi a primeira vez que Sérgio Moro utilizou a palavra fake news. Ele nunca tinha utilizado. E depois ele fala, ó, concedi entrevista à revista Veja com intenção exclusiva de me defender das fake news. Continua as fake news contra mim. Aos que acreditam nas fake news das redes sociais e que acreditam na justiça. Sempre agora o Sérgio Moro tá com fake news na boca. Tá na boca. Ele não era assim. Tanto que eu fui procurar, no passado não existe nada relacionado a fake news. A única coisa que ele fala de notícia mentira, ele fala aqui, ó, uma matéria falsa e caluniosa. E você vê que ele falava uma campanha sórdida. Será que alguém fala... Chegou no ouvido assim, Sérgio Moro e falou, Sérgio Moro, tira aí o campanha sórdida e coloca campanha de fake news, Sérgio Moro. Você tá Sérgio Moro, a nossa trama, a trama que nós temos, Sérgio Moro, é da trama das fake news. É o inquérito das fake news. Você tem que usar a nossa linguagem, sabe? Sérgio Moro. Ah, será? Não sei, né? Isso aqui é só uma confabulação, uma opinião. A gente não sabe se é verdade ou não. E ainda assim, até o momento, não sei se aqui teria nenhum crime configurado. E aí, a gente tem essa foto aqui, ó, que as pessoas dizem que Sérgio Moro não quer que compartilhe. Ele conversando aqui no cantinho, ó, junto com Alexandre de Moraes. E aí, galera, mais uma vez, gostaria de relembrá-los que o inquérito da Vaza Jato, lá do Glenn Greenwald, o marido lá do Davi Miranda, o negócio dele aí lá, que ele vazou aí, ele hackeou a galera, sabe, lá o Telegram, Sérgio Moro, Dalão e por aí vai. Isso daí virou um inquérito, e esse inquérito foi para no STF, e Sérgio Moro tá envolvido, é óbvio. E sabe quem que tá segurando esse inquérito? Sabe quem é? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está sentado em cima do inquérito que Sérgio Moro, em teoria, pode ter cometido alguma irregularidade. Talvez tenha uma coisa a mais. Ou talvez eu seja inocente, mas a gente não sabe. Tá parado. Será que Sérgio Moro teria medo de Alexandre de Moraes colocar esse inquérito para começar a andar? Não sei, o que vocês acham? E aí você vê aqui, ó, que a matéria da Terra, logo quando o Moro saiu que diz que Moro falou com Maia e ministro do STF antes de se demitir. Será que tinha um plano? Será que tinha um bate-papo por aí vai? Vocês não pausam isso, dão uma lida aí. Será que essas matérias antigas vão fazendo mais sentido agora? O Moro conversou com Maia, ministro do STF, antes de demitir. Por que será? Para pegar alguns conselhos, como diz aqui, ó. Boa parte dela com sugestões e conselhos. Não sei pra quê, né? Muito estranho. E aí, galera, nós temos aqui o nosso desenhozinho, né? Desenhozinho. E ainda temos aqui, vale relembrar, que aqui, ó, que a Paula Marisa trouxe lá quando o Moro se demitiu. Ela pergunta por que Moro e Valeixo, o que é que Moro e Valeixo estão fazendo na lista de testemunhas do pedido de impeachment da Joyce? Joyce entrou lá com o pedido de impeachment, que aqui, ó, Moro e Valeixo. Joyce tira bolsonaristas da CPI, né, a CPI da fake news. Não tem mais ninguém lá do PSL da área bolsonarista.
A Andréa Sade revela ainda ó, que Moro deve falar a CPMI das fake news assim que for chamado e Planalto monitora STF. Nas vésperas da destituição, jantar com Moro. Quando Joyce ela ia sair lá da frente do partido e por aí vai da liderança do governo, no dia antes, sabe, de 16 de outubro, possivelmente, ela estava jantando com Sérgio Moro. Então você vê, né? E Joyce, ela lançou a biografia de Sérgio Moro, lá na livraria também dela, né? Na livraria dela não, na livraria da Vila, afinal ela fez o lançamento da biografia de Sérgio Moro. Lembrando aí que ela é a biógrafa de Sérgio Moro. Lembrando também que ela é amiga da Rosângela Moro. São algumas fotos que tem das duas juntas. Se não se conhece, não é de hoje, né? E aí, galera, a gente termina com o tweet de Sérgio Moro. Precisa dizer mais alguma coisa? Só não vê e não quer. Então, galera, eu fico por aqui hoje. Um forte abraço a todos. Lembre de compartilhar o Gabinete da Lagosta. Não é o Gabinete da Lagosta, é o Gabinete da Lagosta. Ave Maria. O Gabinete da Lagosta agora tá claro aí pra vocês, gente. Tá claro? Tá difícil de entender? Se eles podem ter um da gente, agora a gente vai criar um desenhozinho do deles. Então, meus amigos, fico por aqui. Forte abraço, estamos juntos. E talvez eu faça uma live mais tarde para falar de assuntos que tiveram ao longo do dia. Principalmente essa pele aí da censura que não passou, tem muita coisa por trás. Talvez eu faça uma live estilo dossiê. Talvez, não garanto. Talvez mais tarde aí. Então, fico por aqui, tamo juntos e valeu.